Primeira atitude da diretoria do Vasco no ano. Detalhes separam a assinatura entre Vasco e o zagueiro Lucas Oliveira. Vasco se antecipando, vamos falar sobre mercado da bola e muito mais. Dos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo clube do povo. Falar sobre primeira atitude da diretoria no ano, sem perder tempo, até porque o presidente Pedrinho, a diretoria, Marcelo Santana, o Felipe, diretor técnico, entende a importância de se manter um time base. O Vasco que tem ali, podemos dizer, um time, não tem ainda um elenco, mas tem uma estrutura do time de 2024 para ser mantida. E busca a renovação de contrato de jogadores considerados ali, jogadores titular do elenco principal. Em outra situação, o Vasco também está se antecipando na renovação. Vamos aqui aos detalhes. Além do goleiro Léo Jardim, Puma Rodrigues e Ryan, que conversam sobre renovações para que estejam valorizados e o clube protegido para uma futura proposta, o Vasco também está negociando com o Paulinho para fazer uma extensão de compromisso com o Meia. Então essa é a primeira informação. O Vasco abre negociação para renovar o contrato com o Paulinho. O Vasco que basicamente ali resolveu a questão da compra do jogador, também do Puma Rodrigues junto ao Nacional. São jogadores que o Vasco tem como prioridade para renovar o contrato. Então essa basicamente já é a primeira ação da diretoria. O lado do goleiro Léo Jardim, em busca de uma valorização. O Vasco que procura ali renovar o contrato por mais 4 anos. O jogador que tem um vínculo de contrato até 2025, com ali extensão de contrato por conta de metas alcançadas até o final de 2026. O Vasco sabe da importância do Léo Jardim até por uma futura proposta em relação à valorização do jogador. Falando aqui agora sobre o Payet, como eu trouxe, o Vasco entende que hoje tem uma estrutura significante entre Payet, o Felipe Coutinho. Vamos aqui ao detalhe sobre o Dimitri Payet e sobre isso tudo que nós estamos conversando aqui, torcedor, nesse bate-papo, nesse giro de notícias, nessa informação. Quero saber a sua opinião sobre essa decisão, sobre essa postura do Vasco em relação à renovação de contrato com jogadores. Porque já no caso do Payet, e essa informação veio do canal dos amigos Atenção Vascaínos, sobre o jogador que poderá estender o seu contrato até o final do ano. Mas detalhe importantíssimo, mas em moldes financeiros mais adequados. E a realidade do clube é entre o Vasco e o francês Dimitri Payet. O contrato do Payet vai até maio. O francês faria um compromisso com uma diluição de valores a receber em um salário menor do que tem hoje e poderia atuar a importante temporada cruzmaltina assinando até dezembro deste ano, até o final de 2025. Ou seja, tem a questão do Payet jogar pelo Vasco, inclusive atuar pela Sul-Americana. O Vasco vai precisar, de fato, de ter esses jogadores voando, tanto o Felipe Coutinho como também o Payet. De alguma forma, dar uma motivação para esses jogadores e, claro, o Payet entender em relação ao alto custo salarial, aceitar essa diluição no salário e vida que segue. Ser bom para os dois, tem que ser bom, sobretudo para o Vasco, também é importante, bom para o Payet e que o Payet possa colaborar, ajudar o Vasco nessa temporada. Agora, continuando nesse assunto, porque de fato, a gente está aqui destrinchando a questão das renovações, porque é o assunto mais importante do dia sobre essa primeira tomada de decisão da diretoria. O outro detalhe é que o Vasco se antecipa e busca a renovação contratual com o atacante Ryan. O jogador possui vínculo de contrato até o final de 2025 e a partir do meio do ano pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Então o Vasco visando uma valorização e até mesmo um aumento da multa rescisória pelo Ryan, uma valorização, uma boa negociação sobre valores. O Ryan
que pode hoje sair por um bom negócio, né? A maior negociação da história, a maior venda da história pode ser a do Ryan, seja para a Fiorentina, para o Lyon, clubes da Europa que estão interessados no jogador, que inclusive se destaca na base sub-20 da seleção brasileira, vai se apresentar ao técnico Ramon Menezes junto com o Leandrinho em preparação na seleção sub-20. Então tem tudo aí, é importante o Vasco fazer essa antecipação para não chegar no meio do ano, não perder o jogador. Bom, passado aqui essa questão sobre a primeira atitude da diretoria, vamos entrar aqui no assunto mercado da bola, porque o zagueiro Lucas Oliveira, que até chega, pelo que eu estou acompanhando aqui os comentários, debaixo de uma desconfiança e algumas críticas, né? Porque o Vasco nesse momento precisa de zagueiro que chega para ser titular, para ser xerife. E o Vasco busca pelo menos 2 para poder anunciar a qualquer momento agora nesse início de janela. Sendo que Lucas Freitas e o Lucas Oliveira são jogadores que estão aí já. O Lucas Freitas já está no Rio de Janeiro e o Lucas Oliveira falta detalhes para assinar em definitivo. Informação do Vene é que os dois clubes ficarão com 50% dos direitos do zagueiro. Porém, o jogador ainda não assinou seu vínculo com o Vasco, válido por 2 anos, porque a documentação foi enviada na segunda-feira pelo setor jurídico e há uma cláusula que precisa ser discutida antes que haja a canetada, né? Antes que haja o acerto à assinatura. Os representantes vão tentar resolver com o Vasco ainda nesta semana. Falando nesta semana, chegada do técnico Fábio Carille, já prevista para essa quinta-feira, né? Dia 2. E estamos no aguardo a princípio, tá, galera? Acredito que o Fábio Carille não venha de avião. Tudo indica que ele vai vir ali de carro e a gente está já com algumas informações, alguns detalhes, tendo a maior confirmação. Vamos trazer para você logo no vídeo de amanhã sobre todos esses detalhes. Mas o certo já é o BTB Esportes está no aeroporto para a chegada do goleiro Daniel Fusato no próximo dia 4. Bom, vamos aqui aos últimos detalhes, né, sobre o mercado da bola, falar também sobre o grego Evangelos Marinax. A primeira informação, o Vasco não desistiu da contratação do atacante Vantes do Internacional. A ideia é tentar trazê-lo por empréstimo e resolver as dívidas antigas com o Internacional por conta do David. Outra questão que o Vasco desistiu da contratação do Coelho junto ao Atlético Paranaense por conta da pedida de 6 milhões de euros. Balbuena, zagueiro, ainda interessa o Vasco, né? A prioridade para a zaga hoje é o Balbuena, o detalhe é que ele vem se destacando, né, na temporada. O Vasco precisa negociar fortemente com os russos para poder ter a liberação do Balbuena, que tem inclusive um grande interesse de retornar ao futebol brasileiro e trabalhar com o técnico Fábio Carille. Outro detalhe para a gente fechar aqui sobre Evangelos Marinax, a situação segue caminhando. A negociação com o grego pela base do São Paulo não atrapalha uma eventual compra da SAF do Vasco. Inclusive, como falamos no vídeo anterior, já houve um encontro entre as duas partes. Então, o mês de janeiro, galera, é um mês decisivo. E mais do que tudo, torcedor Cruz Maltino que está ligado aqui no BTB Esportes, esse ano de 2025 é um ano de virada de chave para o Vasco. É um ano para acreditar. O Vasco é para quem acredita. Muitas coisas boas vão acontecer, vão surgir em relação à contratação, em relação principalmente à venda da SAF. A diretoria vem trabalhando fortemente, claro, para poder trazer essas contratações pontuais, e o Vasco se organizar, se estruturar, é acreditar num bom ano, torcedor. No ano da Sul-Americana, o Vasco ir bem na Sul-Americana, lembrando que no dia 19 de março teremos o sorteio da competição, você vai acompanhar aqui no BTB. E a gente está aqui comprometido com você para trazer as informações, para levar o Vasco para perto de você, torcedor Cruz Maltino, nas partidas, vamos estar em loco, nas viagens, agora na pré-temporada e muito mais, tá bom? Você trabalhou com o Carille? Trabalhei com o Carille em 2017, fomos campeão brasileiro no Corinthians em 2017. Vai dar certo no Vasco? Vai. Eu acho que o Pedrinho acertou na contratação dele, até por conta da parte defensiva, e foi isso que o Vasco sofreu nos 2 últimos anos. Então, eu espero que o Vasco nesse ano de 2025 comece equilibrado, que é isso que é uma tônica
das equipes do Carille. Então é isso que com certeza vai acontecer no Vasco e defensivamente muito mais sólido, você no ataque consegue fazer algumas coisas diferentes. Por ter jogadores diferentes na frente também, o Vasco consegue esse equilíbrio que tanto procura. Como que você viu a torcida pegando no pé do Léo Pelé, que inclusive pediu para sair, já foi para o Atlético Paranaense? Cara, isso aí aconteceu algumas vezes comigo dentro do Vasco. Eu acho que foi bom para ambos, né? Tanto para o Vasco quanto para ele. Quando você também não está à vontade no ambiente onde você trabalha, onde você precisa ir todos os dias, é necessário também que haja uma troca e é isso que ele procurou. E o Vasco também, logicamente, até pelo investimento que fez, conseguiu ter um investimento de volta. Então, que desejo também boa sorte ao Léo no novo desafio. E o Vasco, a vida que segue, torço também para os jogadores que estão chegando, Carille que está chegando, com certeza teve o aval dele também. Então, boa sorte para os dois para o ano de 2025. Para terminar, o Balbuena, você trabalhou com ele? Trabalhei com o Balbuena, fomos campeões em 17 no Brasileiro pelo Corinthians. E aí, é um baita? Então, um baita reforço se vier para o Vasco. É um cara líder, é um jogador de confiança também do Carille, um cara que consegue passar aquilo, é um treinador dentro de campo, é um cara que vai ajudar muito os meninos também, um cara da seleção paraguaia, está disputando aí as eliminatórias. Então, se vier para o Vasco, é um grande reforço que o Vasco... Opa, você por aqui? Que o Vasco traz. Aí, Felipe Bastos, né? Sempre uma doce figura, sempre boas entrevistas, trazendo com a gente aqui a sua opinião e torcendo demais. Ele que é um grande vascaíno e a gente torce muito, muito por ele também. Fala galera, saudações vascaínas. Todos vocês ligados aqui no canal Sou Mais Vasco News hoje e tem uma bomba. Então já peço a você deixar o seu like e se inscrever no canal porque essa informação vai te pegar de surpresa. Pablo Verratti pode sair do Vasco nesse início de temporada, galera. É isso mesmo. Tudo porque, segundo informação de pessoal Na Torcida Vascaínos, o Vasco pode perder o seu jogador principal, o seu centroavante principal, porque o Pablo Verratti tem uma proposta da Liga MLS, a Liga Americana, e pode sim sair do Vasco. A informação é a seguinte, rapaziada. Informação exclusiva do jornalista Fábio Torres, do Na Torcida Vascaína Cast. Apuramos com o staff do Pablo Verratti que o argentino tem uma proposta em mãos da MLS e a situação será analisada nos próximos dias. Tendo mais atualização, vamos trazer aqui. Rapaziada, se isso acontecer, vai ser uma grande perca, até porque o Vasco está escasso de centroavante no mercado, não consegue trazer no momento um centroavante à altura. O que você acha sobre essa informação? Seria uma grande perca?